do Aba Acessível aqui no YouTube. Eu sou a Carol, eu sou psicóloga, especialista e mestre em análise do comportamento aplicada. E hoje a gente vai trazer uma série especial para vocês falando sobre protocolos de avaliação, pensando em análise do comportamento, né? Então aqui nessa série a gente vai falar sobre tipos de protocolo, por que avaliar uma criança, quais são os aspectos da avaliação, o que a gente tira da avaliação e o que a gente faz depois de uma avaliação. Então se você quer saber mais sobre isso, se você quer conhecer um pouco sobre protocolos, um pouco sobre esse universo de análise do comportamento, não deixa de seguir a gente aqui no canal e bota um joinha aqui nesse vídeo para as nossas informações chegarem cada vez mais para vocês. E também não esquece de compartilhar para pessoas que também querem aprender mais sobre análise do comportamento e essa série especialmente para quem quer saber mais sobre protocolos. Então, espera aí que a gente tem mais vídeos para você. Avaliação comportamental. Por que a gente avalia uma criança? Bom, é disso que a gente vai falar hoje. Muitas vezes, quando a gente fala de avaliação, a gente está tentando entender, na verdade, quando a gente olha lá no dicionário, o que é avaliar, né? Avaliar basicamente é você entender quais são os aspectos de alguma coisa. Então, quando a gente fala de avaliação comportamental, a gente está querendo saber, querendo entender quais são os aspectos, quais são as situações, quais são os eventos, né? Como que se dá os comportamentos daquele indivíduo. No começo do vídeo eu falei de criança e aqui eu quero trazer para vocês que não, a gente não avalia só criança, a gente avalia crianças, adolescentes, adultos. Qualquer faixa etária é importante a gente fazer sim uma avaliação. O que a gente vai ter que avaliar, né, para fazer essa avaliação de fato, é entender para cada faixa etária o que a gente vai pensar em termos de prioridades e não só em relação à faixa etária, mas também em relação ao repertório de cada indivíduo. E aí, por que a gente faz isso? Quando a gente fala de avaliação, o nosso maior objetivo é, ao avaliar um indivíduo, ao analisar o repertório daquele indivíduo, é entender o que esse indivíduo tem de excessos comportamentais e o que ele tem de déficits comportamentais e quais são os comportamentos que estão ok. Com isso, eu vou avaliar o que esse indivíduo então apresenta de mais, o que ele apresenta de menos e o que eu quero manter. Ou seja, o que eu quero diminuir em termos de frequência ou intensidade de comportamento, o que eu quero aumentar em termos de frequência e intensidade de comportamento e o que eu quero manter. Então, o principal objetivo de uma avaliação é trazer principalmente esses três dados, né? O que eu vejo nesse indivíduo para saber para onde que eu vou direcionar a minha intervenção. Então, para a gente começar uma intervenção, é preciso sim que nosso primeiro passo seja, além da vinculação, obviamente, com a criança, é um processo de avaliação. É um processo para a gente entender onde essa criança está, como que ela se comporta, como que ela responde às contingências, né? Como que ela responde aos eventos ambientais e a partir disso traçar um plano comportamental. Bom, beleza, Carol, consegui identificar o que essa criança tem de mais, o que ela tem de menos, o que eu tenho que manter, mas e aí, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente identifica? Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala em análise do comportamento aplicada, uma das nossas premissas é que a gente tem que fazer uma intervenção completamente individualizada, né? Então eu vejo muitas pessoas pegando o VB-MAP, né, que é um dos protocolos que a gente vai falar aqui, e traçando os objetivos segundo o VB-MAP. Pegando o Social-ICEV, que é um outro protocolo, e traçando os objetivos segundo o Social-ICEV. A grande intenção da gente ter os protocolos é para nortear o nosso caminho, mas não é para definir a nossa intervenção. Então, quando eu faço uma avaliação comportamental, eu não faço só uma avaliação marcando no protocolo o que a criança faz e o que ela não faz. Eu faço uma avaliação indo na casa dela, indo na escola dela, indo nos ambientes que ela costuma frequentar, que ela costuma estar ali todos os dias, que ela se comporta. Ou seja, eu vou começar a entender como é aquele indivíduo em todos os ambientes em que ele atua, em todos os ambientes que ele frequenta, para entender melhor o que ele precisa de fato mexer. E aí eu vou pensar assim numa intervenção individualizada. O que eu costumo dizer muito para os meus supervisionandos é: duas crianças, dois indivíduos com o mesmo gráfico no protocolo de avaliação podem ser completamente diferentes. Então, quando a gente fala de uma intervenção individualizada, a gente não está falando só
de identificar apenas os déficits e o que tem de mais no comportamento, o que precisa manter, mas sim como aquela criança se comporta, quais são as vias de entrada preferíveis, né? Então, um outro protocolo de avaliação que a gente traz é o IGLR, que ele ajuda a gente a entender quais são os canais de aprendizagem. Então, o processo de avaliação vai muito além da gente preencher o protocolo. O processo de avaliação é o processo de conhecer o indivíduo que está ali na nossa frente, entender quais são as preferências, entender quais são as não preferências, qual é o caminho mais fácil para aprender, qual é o caminho mais difícil para aprender, quais são os tipos de dica que eu posso usar, e isso não é um protocolo único que vai te dar. O que a gente precisa, na verdade, quando a gente faz um processo de avaliação, é, portanto, entender o indivíduo como um todo, né? Se pautando sim em protocolos, se pautando sim em checklists e o tipo de avaliação que é baseado em evidências, mas como prioridade o que a gente tem que entender é que ali tem um outro indivíduo e esse indivíduo tem um jeito de funcionar. Ele tem padrões comportamentais, ele já passou por uma história de vida aí que vários padrões, né, vários comportamentos foram reforçados, outros foram punidos, e o que se mantém é o que está sendo reforçado no ambiente. E a gente entender o que se mantém, o que não se manteve, qual é a frequência de cada uma dessas respostas daquele indivíduo, vai dar um norte pra gente de como a gente tem que trabalhar a nossa intervenção. Então, a minha pretensão com esse vídeo é muito mais bagunçar a cabeça de vocês para dizer que a avaliação não é só protocolo, a avaliação não é só VMAP, não é só Socially Savvy, não é AFOS, não é ABLES, a avaliação é um conjunto de práticas que, quando unidas, fazem com que a gente conheça muito melhor aquele indivíduo que está na nossa frente, façam que a gente entenda quais são os padrões comportamentais, o que tem de excesso, o que tem de déficit, o que tem que manter, e a partir desse conjunto como um todo, a gente pode sim estabelecer uma intervenção adequada para esse indivíduo. Enfim, e se você quer saber mais sobre isso, sobre tudo isso que eu falei, não esquece de olhar todos os nossos vídeos aqui na nossa playlist para você aprender como faz uma intervenção de qualidade, para aprender como faz uma avaliação de qualidade. E segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui no canal, bota um curtir no vídeo, que eu te espero em outros vídeos.